Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui gravando mais um PodTech e o tema de hoje é lavagem automotiva. Trouxemos duas pessoas especialistas no assunto. São elas, o primeiro, Cássio, tem mais de 30 anos de mercado nesse assunto, nesse tema, e também o Rodrigo, que está desde o início da TecPosto e conhece bastante do segmento também, como de postos em geral. Então, a gente vai falar um pouquinho desse tema e abordar alguns assuntos relacionados a máquinas. E eu já queria começar esse podcast falando sobre um assunto polêmico, digamos assim. Cássio, eu vou começar por você. As Vamos. máquinas de lavar, risca ou não risca o carro? Hoje não risca. É 100% garantido que a gente tem tecnologia e materiais para que isso não ocorra. Ou seja, você pode lavar desde o seu Fusca a uma Ferrari e não vai trazer nenhum dano à sua pintura. O material é diferente e a tecnologia embargada na máquina hoje permite que isso não aconteça. Legal, então a gente pode dizer que é um mito. É um misto. Com certeza é um mito. Isso faz parte do passado. Legal. Lá, quando se começou a tecnologia de lavar com máquinas, sim, havia esse preconceito. Hoje, ele está completamente esquecido. Não faz parte do dia a dia das máquinas. Ah, legal. E você, Rodrigo, o que você acha? Você concorda que é um mito? Joyce, agradeço por estar aqui junto contigo. Mas vamos lá, né? Sem sombra de dúvida que é um mito, né? Como o Cássio aqui disse, né? Reforçando, hoje é outra tecnologia, é outro conceito embarcado nas máquinas, né? Então, é um mito, né? E esse preconceito já vem caindo por terra, né? A aderência para o consumidor final, em uma solução dessa, onde ele vai estar, obviamente, abastecendo um carro, né? Ele vai ter uma conveniência dessa, para ele é fantástico. Né? Ele vai ter uma garantia de uma lavagem eficiente, que não vai riscar, ele vai ter total segurança, tranquilidade e o melhor de tudo, um serviço rápido e ágil, e seguro e um carro limpo. Legal. Porque a gente, nesse tema, né, a gente consegue olhar tanto para o lado do empreendedor, que tinha Sim. medo de comprar uma máquina e colocar no seu estabelecimento, né, caso viesse ocorrer algum problema com algum dos seus clientes, e o próprio cliente, né, que ficava Sim. com medo de lavar o carro em uma dessas máquinas e acabar danificando, enfim. E aí, já falando então sobre avanço de tecnologia, vocês percebem que essa tecnologia ela também veio na parte das escovas? O que você acha, Cássio? Sem sombra de dúvida. Hoje, as escovas, elas são de um material que se chama EVA. Tá? Esse material, ele tem uma característica muito importante. Ele não absorve muita água e ele não se desgasta. Ou seja, você tem uma máquina de escovas, a escova em si, ela não vai diminuir o seu tamanho. Ela não vai cortar. Isso permite com que ela tenha maior durabilidade e, consequentemente, menor problema para danificar o carro. Uma outra preocupação que o pessoal tinha com antenas, com limpadores de para-brisa, com placas, hoje a máquina traz uma tecnologia embargada nela que permite que a gente controle todos esses pontos e evite os acidentes. Ter uma máquina de lavagem hoje é completamente diferente do passado, tá? Você tem total segurança que o carro vai sair muito mais limpo e o proprietário da máquina tem muito mais segurança que ele não vai causar danos aos carros. Nem em pintura, nem em arrancar nenhum dos outros utensílios. Perfeito. Bacana. E aí, já entrando num outro assunto, né, mas que a gente vê bastante e causa um pouco de dúvida se é um bom negócio ou não é. Ducha grátis. Os clientes, né, agora do lado dos empresários, que colocam, abasteça tantos litros e ganha uma ducha grátis. O que você acha, Cássio, na sua opinião? É um bom negócio? Não é? Dá para fazer de uma forma diferente? Para mim, dá para fazer de uma forma diferente. Você dar gratuidade não quer dizer que você vai oferecer um serviço bom. As máquinas hoje, elas te permitem você conciliar situações de lavagem, programas de lavagem, opções de serviços. Tá?
Como ela te permite fazer isso, você necessariamente não precisa ter gratuidade. Você pode ter um sistema econômico, rápido e prático. E você, proprietário do estabelecimento, vai ter toda a gestão sobre isso, vai ter todo o controle sobre isso. Tá? Lá atrás, muito lá atrás, a gratuidade vinha para trazer mais benefício para o posto. Hoje, essa gratuidade não traz esse benefício para o posto. Ela não vai representar um grande acréscimo de volume de venda. Era uma forma de atração. Exatamente. Hoje, a principal atração ela está associada à qualidade do serviço que você entrega para o carro. As pessoas estão olhando muito mais se o carro está saindo limpo, rápido, se o ambiente é seguro, se o ambiente é aprazível para você estar lá, do que com a gratuidade. A conveniência, se está no caminho do meu serviço, se está no caminho da minha escola. É isso que o posto tem que pensar. Muito menos na gratuidade. A gratuidade não vai trazer benefício para ele. Então, agora já pegando um gancho dessa sua resposta, que você mencionou posto, né? Posto de combustível. Rodrigo, Vamos lá. máquina de lavar carro só pode ser colocada em posto de combustível? Não necessariamente só em posto de combustível, né? Você tem hoje, por exemplo, fora do estado de São Paulo, já clientes que têm literalmente um car wash, tá? É uma loja dedicada à lavagem automotiva, somente lavagem automotiva e nada mais além disso, tá? Uhum. Mas, por exemplo, supermercado, hoje em dia você vê muito aqui em São Paulo, em grandes estados, São Paulo, né? Rio de Janeiro, tem supermercados, né? Que oferecem serviço também com máquina para lavagem. Ou seja, aí, né, cai naquela de conveniência. Você vai estar lá fazendo sua compra. Eu vou estar resolvendo todos os meus problemas ali, naquele momento. Né? Então, quer dizer, isso é maravilhoso, é fantástico, né? Você vê, tem lugares aqui em São Paulo lá que tem mercados que tem 2 máquinas e, por incrível que pareça, se tiver garoando, tem fila para lavar carro. É incrível, mas não é somente para posto revendedor de combustível. Não é. Supermercado, o cara que tem um projeto para montar um car wash, shopping, né? Locais que têm grandes movimentos de veículo. Legal. Tá? Bacana. Realmente é uma unidade de negócio. Sim. Exatamente. Né? Eu acho que o Brasil caminha para ter uma outra visão sobre o que é lavar carro. Quando a gente olha fora do Brasil, existem grandes centros de lavagem. E o Brasil agora despertou para esse novo nicho de negócio. Por quê? Porque é rápido, é prático, é um negócio que hoje demanda pouquíssima mão de obra. É um outro benefício. Né? É uma operação que é onde o fator humano ele está muito mais na recepção do que na execução, já que o trabalho da máquina é executar a lavagem, a secagem, jogar a cera, dar o polimento. Isso é tudo feito por máquina. Não é mais feito por ser humano. Tá certo? E aí isso desperta o interesse de você montar grandes centros de lavagem, né? Sim, a redução da mão de obra, né, que o empresário, no caso, tem. Né? E trazendo já para um lado assim, de investimento, rentabilidade... O que a gente pode falar para o pessoal que talvez pense, queira investir em um negócio e não tinha pensado nisso, né? E ver como uma boa opção? Eu te diria que hoje, centros de lavagem, seja ele em postos ou seja ele fora de postos de combustível, tem um grande atrativo. Tá? Ele é um investimento, como todo investimento, mas ele te traz uma coisa de perenidade. Por quê? Os carros vão estar aí, sejam eles elétricos, sejam eles a combustão. Verdade. E eles vão se sujar. Aonde você vai manter o seu carro limpo? Você vai ter que buscar um centro desse. Você vai ter que buscar um lugar que seja agradável. Então, a nível de investimento, ele é um investimento importante. Mas ele é altamente rentável, porque ele consome menos água, ele consome menos energia elétrica, ele consome menos produtos químicos, ou seja, ele é um negócio até sustentável do ponto de vista ecológico.
Porque a lavagem Sim. feita por máquina gasta menos água do que uma lavagem manual. Já tem uma previsibilidade ali de Sim. quantos litros, né? No caso, uma Exatamente, lavagem exatamente. Tudo e essa previsibilidade traz mais segurança para o investidor. Porque ele vai saber exatamente quantos ml de químico ele vai gastar, quanto de energia elétrica ele vai gastar para cada carro que ele for executar o serviço. Então, Perfeito. traz um retorno muito rápido. Só fazendo aqui um adendo aqui, o que o Cássio disse, uma coisa que é extremamente importante também. Hoje, para quem tem essa ideia de montar e que é uma ideia super válida e que tem que ser pensado também, é na questão da verticalização dos grandes centros, né? Então, quer dizer, você pega muito bairro que está deixando de existir casa e onde tinha uma casa que morava, sei lá, uma família com 4, 5 pessoas, está construindo um prédio ali que vai morar 10 famílias. E certamente, pelo menos um ali vai, né? Alguém daquela família vai ter carro. E essa pessoa não vai ter onde lavar carro. Porque antigamente você via muito disso, né? A pessoa na porta... Eu mesmo já fiz isso várias vezes, né? Às vezes passava um sábado lá, meio sábado, ou meio domingo, na porta de casa, lavando o carro. Hoje em dia você não vê mais isso. Verdade. Né? Hoje em dia você não vê mais isso. Então, assim, isso é um outro ponto, né? Com os grandes centros se verticalizando, alguém vai ter que lavar esses carros. Quem vai lavar? Exatamente. Pode ser você que está em casa pensando em montar um negócio, né? A gente vê cada vez mais que realmente é um negócio que está crescendo. Não é para ser colocado apenas em impostos, pode ser colocado em outros tipos de negócio. E uma curiosidade, qual a média hoje de valor de uma lavagem? Eu, cliente, quanto que eu vou pagar para fazer uma lavagem ali na máquina aproximado, aqui em São Paulo, mais ou menos? Me corrija se eu estiver errado, em torno dos R$45. Você hoje, no mercado de São Paulo, você inicia uma lavagem básica em torno de R$20 e uma lavagem que o pessoal chama de completa, ou seja, onde você tem mais atividades da máquina sobre o carro, em R$45, R$50. Seria uma lavagem mais premium. Mais Sim. premium, exatamente. Uhum. Ou seja, volta naquilo que eu lhe disse sobre a gratuidade. Você tem uma lavagem básica econômica que vai fazer com que motoristas de aplicativos, motoristas de táxis passem a pensar que é mais rápido e mais prático ele ir nesse lugar do que ele buscar um outro lugar. Uhum. E você consegue ter um maior range de clientes para atender. Você mesmo, Joyce, vai lavar o seu carro. Você vai num lava rápido tradicional ou você vai buscar um lugar com máquina? Sim. Eu prefiro lavar numa máquina. Eu não preciso sair de dentro do carro. Posiciono, lavo o carro em, se for uma ducha, 3 minutos e meio. É tempo, né? Tempo. Exatamente. Vamos ganhar tempo. E conveniência, né? Sim. Como a gente pontuou agora há pouco. Muitas vezes é dentro de um supermercado, então você já faz 2 coisas. Ou dentro de um posto, você já abastece o carro, já lava e já resolve tudo ali. Exatamente. Né? O mundo da praticidade. Exatamente. Que é o que a gente mais vê hoje em dia. Né? Essa busca pela praticidade e conveniência. O mercado também acena hoje, Joyce, por um segundo cenário. Tá? Quando a gente está falando de praticidade, não é só do tempo que você gasta para executar isso. Né? Sim. Você tem tecnologia hoje para saber se aquele lugar tem fila, tem demanda. Você não precisa chegar lá para saber disso. Você, ao se dirigir para aquele lugar, você pode estar sabendo disso. Você já pode deixar o seu serviço pré-pago. Então, a comodidade, a tecnologia hoje encurta muito esse seu tempo. E no que isso reflete? Para você que vai investir, menor tempo de investimento. Teu tempo de retorno é muito mais rápido. Então tá, pessoal. Obrigada pelo bate-papo de hoje. Valeu. Prazer estar aqui. Rodrigo. Agradecemos. Obrigado pela oportunidade. Teremos próximos para abordar alguns outros. É um tema extensivo,
Tem Sim, muita demais, coisa. tem né? muito. Tem muita muita coisa coisa legal pra para abordar. falar, mas não vai faltar oportunidade. Obrigado. Tá, Obrigada, Joyce, obrigada, obrigado. pessoal. Valeu. Até logo.